Bem-vindos ao programa Leia a Bíblia, um espaço onde as palavras sagradas encontram vida e inspiração. Prepare-se para explorar ensinamentos atemporais que iluminam nosso caminho e nos conectam com o divino. Bom dia, eu sou o Adriano e esse é o programa Leia a Bíblia. Nós iremos estudar nos próximos dias e semanas a carta de Paulo aos Romanos, uma carta que foi escrita aproximadamente 56 anos depois de Cristo, pelo apóstolo Paulo, e ele dispensa apresentações porque ele irá se apresentar exatamente nesses primeiros versículos. Hoje nós estudaremos Romanos no capítulo 1, dos versículos 1 ao 7. Leremos então: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte e crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo, que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Paulo se apresenta como servo de Jesus Cristo, escravo de Jesus Cristo, um servo, mas de livre e espontânea vontade. E também um apóstolo. O apóstolo seria um enviado, um mensageiro, escolhido pelo próprio Senhor Jesus Cristo de sua glória para trazer uma mensagem especial. Nós vemos em Atos, no capítulo 8, temos o relato da conversão de Saulo. Saulo era o seu nome hebraico e Paulo, então, o seu nome latino. Nós vemos ali o relato da sua conversão, de que forma maravilhosa o Senhor o chamou, e Paulo, então, entende-se, ele se achava na situação de um perseguidor da igreja, e ele se compreende, então, ao chamado que ele recebe. Ele percebe o seguinte, lá está escrito assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele se confronta com uma situação interior e o que estava acontecendo agora. Ele, como judeu zeloso das tradições do judaísmo, se encontra zelando pela igreja, mas é confrontado pelo Senhor como alguém que está o perseguindo. E ali ele começa então a compreender a sua nova jornada. Ele que foi chamado, nesses versículos nós vemos ele chamado a uma mensagem, trazer uma mensagem aos gentios. Lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, ele começa a tratar com Abraão e trazer um povo específico, um povo especial para então tratar com esse povo, que eram os judeus. E também existiam os gentios, que eram todas as outras nações. Então Paulo foi chamado por Deus para trazer uma mensagem às nações, aos gentios. E ele fala de um evangelho, ele traz um evangelho. Evangelho é uma boa notícia, e ele fala que essa boa notícia é a respeito de Jesus Cristo. Ele veio chamar gentios a crer e obedecer em Jesus Cristo. Veio chamar os gentios para que pudessem crer nessa mensagem, nessa boa nova, nesse evangelho e obedecer. E veio trazer essa mensagem aos gentios, mas também aos judeus. Primeiro aos judeus, justamente porque ele era um judeu, Os romanos, então, foram chamados para serem de Jesus. Através dos romanos, essa carta eternizada, o Senhor nos chama a cada um de nós para sermos de Jesus. É interessante que Paulo tem esse chamado de Cristo para que cada um de nós seja de Jesus. Você aceita esse chamado? Reflita sobre o que significa esse chamado para ser de Jesus em sua vida. Acompanhe essa reflexão diária. Nos próximos dias nós estaremos
compreendendo melhor o que significa isso. Tenha um excelente dia. Obrigado por assistir o programa Leia a Bíblia. Programa apresentado por Adriano Feller e transmitido por GW Comunicação em parceria com o canal de Porta Aberta.